Oiê, bom dia. Gente, é 3:30 da madrugada. Ai, mas quando a gente tem umas coisas assim, a gente... a gente realmente precisa se lembrar, né? A gente precisa falar sobre isso. Uma das coisas mais difíceis pra mim era entender quando as pessoas falavam que o amor é uma escolha. Eu ficava assim, cara, não é assim que funciona. E aí as pessoas ficam, né? Elas insistem nessa frase que eu não concordo. Mas eu tentei buscar de alguma maneira essa verdade, né? Que todo mundo diz, então tem a sua razão, né? Das pessoas dizerem isso. E eu tentei buscar uma forma de entender por que as pessoas falavam isso. Bom, a primeira forma que eu pensei foi em João, o discípulo que é conhecido como o discípulo amado, e entender quando ele teve a revelação de que ele era esse, né? Não por ser o único discípulo, mas por ter sido revelado para ele que ele era amado. E por isso, depois que ele se auto-intitulou de o discípulo amado, ele nunca mais foi chamado de João. Então, fui tentar entender, né? Bom, a primeira vez, olha só que doido. A Maria, irmã de Marta e de Lázaro, quando Lázaro ficou doente, mandou uma mensagem para Jesus falando: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ok? Falei, tá, faz sentido, né? Falei, tem uma revelação aqui de um amor. Essa foi a primeira vez que alguém, sabe, falou assim: olha, eu sei que você o ama. Bom, mais pra frente você vai ver quando a Maria ungiu Jesus, né? E aí tem aquela cena, ele tava na casa do Simão o leproso, se sentou à mesa, ela foi, ungiu ele com um frasco de nardo ou de alabastro, que era muito caro, molhou seus pés com lágrimas e enxugou os seus pés com cabelo, né? E aí o pessoal fica indignado, perguntando por que ela fez isso, ela poderia ter vendido aquilo ali. E aí ele fala, portanto eu lhe digo, Lucas 7,47, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Falei, mais uma vez, um amor. Normalmente, as pessoas falam assim, um amor é uma pessoa, ok? E o amor é uma escolha. Eu sempre pensei assim, a escolha de seguir Jesus, né? Só que não funciona bem assim. Além de tudo, Lázaro era um amigo. Lázaro, Maria e Marta, né? Eram amigos de Jesus. Amigos próximos. E, cara, amigos não são aqueles que... Não são aqueles que concordam sempre com você, que nem sempre discorda, mas você tem uma afeição diferente aos seus amigos do que ao resto das pessoas. O modo de falar deles é carinhoso, sabe? Pede pra uma pessoa, pra um filho,
né? Obediente te amar. E depois pede para alguém que te ama te obedecer. Não é que a obediência tem os seus níveis, mas por amor a gente faz diferente. Tentar compreender como o amor pode ser uma escolha sempre foi difícil para mim, porque o amor para mim é fácil, né? Quando Jesus apareceu na minha vida, ele não veio na minha consciência falando que eu era amada. Ele fez com que eu me sentisse amada. Ele fez com que eu me sentisse. Não foram as palavras dele que me convenceram. Foi a atitude, entende? Quando a gente erra com alguém que a gente ama, isso nos dói. Quando falam que o pecado nos afasta do Senhor, né? E é verdade, porque ele fica triste com a gente. Não triste porque a gente... Não somente triste porque nós não obedecemos a ele, mas porque a gente não entendeu como o amor funciona. Eu tenho uma relação ótima hoje com os meus pais, né? E eu posso dizer que eu sou amada. Mas ser amada logo depois que você erra é diferente. Quando Deus fala pra gente perdoar o outro, é pra que a gente não viva com o nosso coração cheio de algo que talvez a gente tenha tido uma visão limitada sobre. Quando ele fala pra gente não julgar o outro, é porque a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, o que foi ensinado para aquela pessoa, por que ela age daquela forma, nem o que está acontecendo ou passando na vida dela. Eu não conseguiria amar por obediência, mas eu consigo obedecer por amor. Se o meu pai chega hoje e fala assim, filha, por amor a mim, faz. Vou dizer que provavelmente eu vou fazer. Mesmo, não sei, sem saber o porquê. Meu pai, tô falando meu pai da terra, né? Ele não precisa me explicar o porquê. Porque dependendo do modo como ele fala comigo, eu entendo, compreendo que é pra ontem, que não precisa de explicação. E que se ele tá me pedindo, tem os motivos dele. É muito difícil pra mim ter essa concepção com Deus. Talvez porque Deus tenha sido novo pra mim, mas porque talvez eu ainda falta segurança pra confiar em tudo aquilo que ele me fala. Às vezes eu fico pensando num misticismo. Porque Deus capacita. E não que não seja verdade, tenta entender o que eu tô dizendo. Mas é porque às vezes simplesmente falta confiança e segurança. Eu estava num fluxo de busca tão alto que eu atropelei a presença para conhecer a Deus. Sendo que a gente não consegue pular processos que só o tempo tem. A gente não conhece. Gente, eu posso sentar com você agora, com você, qualquer pessoa, 24 horas por dia. E eu não vou conhecer você completamente. Nem hoje, nem amanhã,
nem daqui a uma semana. Mas eu convivendo com você todos os dias da minha vida, eu vou te conhecer muito melhor do que hoje. Porque tem coisas que não são faladas. Tem gestos que não são pedidos. Tem olhares que são trocados que você consegue notar a diferença porque você convive. Às vezes eu coloquei muito em cima uma coisa que é simples. Por que que eu falo sobre sentir amor? Porque se o meu irmão de sangue, ele faz alguma coisa que eu não gosto, eu posso virar pra ele e falar assim, não foi legal, não gostei do que você me falou. Ele, foi mal. Eu não vou carregar isso pro resto da minha vida, entende? Às vezes as pessoas ficam se segurando nessas coisas ruins, nessas coisas que são contrárias, simplesmente para não se esquecer que aquela pessoa fez mal para ela. Eu lembro que antes da minha conversão, por muitas vezes, eu sempre gostei e cultivei ter um bom coração. Entre aspas, tá? Porque depois você conhece a Cristo, você descobre que você não é tão bom assim. Quando você olha para suas intenções. Mas era uma coisa que era legal pra mim. Então, eu não queria guardar nada de ruim. Então, eu não levava para outro dia. Então, a maioria dos dias eu estava muito feliz. Porque era um dia. Né? Então, eu queria saber quantos de vocês, quando Jesus chamou vocês, vocês conscientemente creram nele. Que não teve nenhum sentimento. Você aceitou Jesus porque o que ele dizia para você, né? Não foi porque você foi curado, ou foi porque ele mexeu numa ferida que estava doendo, ou porque ninguém te escolhia, ninguém te aceitava, né? Você tinha um buraco enorme dentro de você, que ele chegou e falou assim, é meu. Você é meu. Você me pertence, né? Fui eu que travei todas essas coisas. Ontem eu vi uma música e eu tava escutando alguns louvores de manhã e eu sempre peço pra Deus falar comigo, né? E aí entrou uma música que eu não conhecia, ou que eu não me lembrava, né? E eu falei, fala comigo, né? Eu vou deixar essa música e eu tenho certeza que você vai falar. E o nome da música era Livramento. E aí ele fala assim, que as pessoas que ele tirou da minha vida, as amizades, o relacionamento e até a madre fechada, né, que é o fato de não poder ter filhos, que era ele me guardando. E aí que fala assim, você não tá entendendo, mas hoje eu vim te explicar que eu estava te livrando. Você não entende por que as coisas acontecem, você não entende os nãos do Senhor naquele momento. Porque é difícil pra gente conceber que o que a gente quer agora não é bom pra gente. Mas que o momento dele é perfeito pra tudo. Né? Falta a gente confiar um pouco mais, porque quando a gente confia nas pessoas, as pessoas falham com a gente. Eu sou uma pessoa que, tipo, uma falha, porque eu confiei muito em muitas pessoas e todas elas falharam comigo de volta. E aí chegou um momento da minha vida que eu não queria mais. Gente, gravar vídeo de madrugada tem essas, me perdoa. Mas, né, eu decidi não entregar minha confiança mais. E aí
veio Deus. E mesmo ele me mostrando que ele é perfeito, eu ainda às vezes desconfio. Mas agora ficou muito mais fácil de ver que é uma ferida que eu preciso curar. Como? Com o tempo. Às vezes a gente quer ser muito perfeito, sabe? É uma ferida que eu tenho. E ele vai tratar. Ele vai cuidar. Ele vai me amar até o dia em que eu possa confiar nele completamente. E que as coisas vão ser capazes de mudar. Sabe? Eu não fiquei com Jesus por causa de uma doutrina, até porque eu não tinha conhecimento algum sobre inúmeras coisas. Eu não fiquei tanto por causa das pessoas, apesar de eu gostar muito da minha igreja. Porque lá também tem as pessoas que erram, né? Mas quando eu tava quebradinha, partidinha, em pedacinhos, ele me amou. Com que direito eu tenho de falar pra alguém? Sim. Como é que eu posso pedir pra pessoa me amar como irmã? Sem demonstrar que o amor habita em mim. Como você espera que alguém que acabou de chegar nos átrios do Senhor, que não o conhece, compreenda quem ele é, assim de cara, sendo que você que já o conhece não consegue demonstrar ao seu irmão o que ele fez por você? Você não consegue dar um sorriso. Não consegue deixar a pessoa mais confortável. Não consegue, às vezes, só sentar do lado, sabe? Não é pra constranger o outro, porque às vezes a pessoa é muito na dela. Mas olhar e falar assim, ei, tipo, se você quiser chorar, tá tudo bem. Eu já tive no seu lugar e eu sei que, apesar de não saber o que acontece com você, você deve estar doendo. Não sei se você... Quando você perde alguém que você ama, é totalmente diferente quando você vai no velório consolar alguém que perdeu outra pessoa. Sabe? Meu avô faleceu ano passado. E eu amava ele. Mas sabe o que me... Foi uma pancada, foi ver minha mãe chorando. E a reação dela com meu avô, de passar a mão assim nele, isso me... Eu nunca vi minha mãe sentir tanta dor na vida. Então, quando Jesus... Isso eu tô falando pra vocês porque eu tô compreendendo agora. Então, quando Jesus chorou, quando Lázaro estava morto, era porque era diferente. Eu fiquei pensando por que Jesus não chorou quando libertou outra pessoa, sabe? Quando perdoou os pecados da outra pessoa. Mas naquele momento era o seu amigo. Era uma família que ele amava, que estava ali com ele, que provavelmente ele recebia cartas.
sabe? Falando, ei, Jesus, eu te conheço, eu amo você, fico feliz com as suas escolhas, com o seu ministério. Tô com saudade, passa aqui em casa pra tomar um café quando você puder. A gente tá aqui orando por você. Você já pensou em ungir o seu amigo? Porque você tem uma revelação de que ele vai embora? Você sabe o que é uma despedida de alguém que você gosta? Como você pode virar pra mim e falar que aquilo ali é uma escolha? Aquele tipo de amor que remete a uma saudade. Não é concebível pra mim. Porque mexe tanto com tudo que eu tenho que não dá pra ser só uma escolha. Existe, em 1 Coríntios, fala sobre o amor. E lá fala que o amor é bondoso, o amor é paciente, o amor não se ira. E eu compreendo que a paciência, a bondade, a parte do tardio para irar-se ou não guardar um remorso, não guardar, né, essas coisas ruins, elas vêm, elas são demonstrações de amor. Mas se você colocar a paciência, a bondade, o irar-se depois, né, isso não se transforma em amor, porque o amor é muito maior que isso. Se você pudesse olhar o outro como uma outra pessoa que passou por outras coisas das quais você não sabe. Se você pudesse simplesmente ter o mínimo de carinho, sabe? Não fazer com o outro aquilo que um dia fizeram com você. E eu acho que esse é o maior de cura que nós podemos ter. Não faz com o outro o que fizeram com você. Ontem aconteceu uma coisa bem boba, mas eu vou exemplificar pra vocês. Tem uma amiga minha, ela não gosta quando alguém manda mensagem e apaga, sabe? E aí ela falou pra mim que ela fez isso. Eu falei, por que você fez com a pessoa sendo que você não gosta que fazem com você? Ela, Aí eu falei, é isso. Você não gosta que fazem com você, mas você faz com o outro. Porque você ainda tá naquele de reciprocidade. Não é assim que funciona. Você faz pelo outro, porque quem te honra é Deus. Você não se preocupa, na verdade, se o outro te der alguma coisa ruim, porque é você que carrega coisas boas para entregar pro outro. Eu vi que durante muito tempo eu retive de dar, ou de falar, ou de ser extremamente, pela visão do mundo, boba, porque eu queria aquilo de volta. Sem saber duas coisas. Primeiro, que é meu, eu gosto. Eu gosto de abraçar, eu gosto de rir, eu gosto de apertar, sabe? Eu gosto de agradar, eu gosto de levar um café, eu gosto de surpreender. E quem vai me surpreender de volta é o meu Senhor. Porque Ele honra, sabe? Eu tô fazendo pelos outros filhos dele. Você tem ideia do que é isso? Vocês conseguem compreender o que eu tô falando? Porque eu amo a Deus, eu obedeço. Tem muitos filhos obedientes que não amam.
conseguem demonstrar. As pessoas falam assim, depois de ser casado, ser apaixonado por 2, 3 anos e depois se torna amor. Eu discordo. Você pode buscar conhecer a pessoa sempre, assim como você faz com o Senhor. E você vai sempre encontrar motivos para amá-la. Se vocês estivessem dispostos a serem sinceros uns com os outros. Se ao invés de falar assim, tô falando de mim, tá? Porque eu também não sou perfeita. Falar, ei, vem cá, vamos conversar, vamos resolver. Eu não quero ficar assim. Às vezes chegar, dar um abraço, fazer uma comida. Fazer. Fala, olha, fiz pra você. E você sabe. Porque quando é simples, o amor, ele brota. Porque o negócio não é o tamanho da demonstração. É porque você sabe quando é verdadeiro. Por mais simples que seja. Jesus Cristo deixou um mandamento. Ele disse, amem-se uns aos outros. Você consegue pegar aquilo que você recebe de amor e entregar para o outro? Gente, às vezes é muito difícil porque você não tem isso em casa. Porque talvez seus pais não souberam amar. Porque talvez eles não saibam demonstrar. Porque eles acham que o amor é disciplina. E na verdade, você consegue obedecer e você consegue disciplinar no amor. Muitas vezes a minha mãe, a gente sempre teve atritos porque a gente é muito parecida. Hoje, mais velha, eu consigo entender. Mas ela sempre quis me disciplinar de uma forma obedece. Porque eu sei o que é melhor pra você. E eu sempre fui muito mais do tipo, obedeço meu pai. Porque antes disso, ele demonstra muito mais. Eu queria muito que vocês entendessem a diferença das coisas. Você colocar uma ótica de amor sobre as pessoas. As pessoas estão tão feridas, estão tão machucadas. Às vezes elas precisam de um colo. Todo mundo. Quantas vezes eu tava lá com o Senhor no meu trabalho, chorando. Aí alguém me chama, oi, o que você precisa? Porque é isso. É isso que eu queria que vocês entendessem. A gente pensa sobre o pecado que nos leva pra longe do Senhor. E eu tô falando isso porque eu tô cheia. Sabe? Existem porções ideais de tudo, né? De conhecimento, satisfação, constância. Aí vai acabar. Enfim, que vocês possam amar uns aos outros, como disse Cristo Jesus.